Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Quantas vezes nos sentimos presos em situações ou em pensamentos recorrentes sem conseguirmos abrir mão? Por mais que nos digam, tens de deixar ir, e por mais que queiramos, não há maneira. Quando somos nós a dar esse conselho a outra pessoa, parece muito simples, quase óbvio, porque do nosso ponto de vista vemos claramente como é inútil que a pessoa continue agarrada a algo que a está a prejudicar e como seria muito mais fácil se simplesmente deixasse ir. E, no entanto, quando somos nós que temos de abrir mão, é muito mais difícil. Então vá, traga a sua chávena e vamos conversar sobre isto. Quando pensamos em deixar ir algo, imaginamos que é uma ação, algo que fazemos, como abrir à força um punho fechado, por exemplo, ou como largar algo que estávamos a segurar, como relaxar um músculo contraído. Mas ao querermos fazê-lo à força, ao lutarmos para descontrair, estamos a contrair-nos e a opor-nos, a criar mais tensão por cima da tensão. É por isso que pensar, tenho de largar, ou tenho de soltar, ou tenho de deixar isto ir, não funciona. E talvez então não seja assim, não é por aí. Talvez não seja algo que se faz, nem algo que se conquista. Na maioria das vezes o que eu tenho observado é que deixar ir não vem pela força, vem do cansaço. Acontece no momento em que alguém em nós simplesmente está exausto. Está cansado de tentar controlar, de tentar manter as coisas como queremos, de negociar com a vida, com as situações. Está cansado de tentar garantir um determinado resultado. Cansa-se de querer que tudo corra bem, de evitar o que é desconfortável. E, sobretudo, cansamo-nos dos medos e das expectativas, dessa montanha russa na qual estamos sempre envolvidos enquanto não abrimos mão. Então chega um momento em que largamos. E não é exatamente um resultado de uma decisão. É quando chegamos àquele ponto em que já não dá. Já não conseguimos continuar a segurar as coisas da mesma maneira. E nesse cansaço há uma espécie de rendição. Não é dramática, não é heroica, é muito simples, muito discreta. Simplesmente alguém em nós amolece, afrouxa. E aquilo que estava tão apertado deixa de estar. Há um filme antigo, chamava-se Animals Are Beautiful People. Conta uma história muito simples e muito reveladora. É um filme só sobre animais e numa dada altura há uma cena no deserto em que há uma seca e os habitantes sabem que os macacos são quem sabe exatamente onde está a água escondida. Mas eles não revelam facilmente esse segredo, então é preciso fazê-los falar. E primeiro é preciso capturá-los. Ou capturar um deles. Então o caçador prepara uma armadilha muito engenhosa. O macaco é um animal muito curioso e o caçador aproveita essa característica para tecer esta armadilha. Então coloca comida, algo pequeno, dentro de um pequeno buraco no tronco de uma árvore e esse buraco tem uma abertura muito estreita. O macaco consegue meter a mão lá dentro, mas quando fecha o punho, depois de ter agarrado o que estava dentro da árvore, já não consegue tirar a mão. Então acontece algo curioso, o macaco fica preso ali, não porque está preso, mas simplesmente porque não quer largar aquilo que agarrou. Bastaria abrir a mão e estaria livre, mas não abre. Fica ali preso pela própria recusa em deixar ir. E eu acho que esta imagem resulta perfeitamente
como metáfora para aquilo que nos prende. Não estamos presos pelas circunstâncias, verdadeiramente. Se olharmos em profundidade, com calma, com clareza, vamos ver que não são as circunstâncias que nos prendem, mas é aquilo a que nos agarramos, aquilo que não queremos deixar ir. Pode ser uma ideia, uma relação, uma expectativa, uma imagem de quem pensamos que somos. Às vezes não é nada de muito tangível, mas algo que para nós tem muita importância. E a liberdade, no entanto, está ali. É só abrir a mão. É por isso, às vezes, eu acho que podemos dizer quase que deixar ir não é perder, é deixar de estar preso, é libertar-se. Porque às vezes aquilo que nos prende é aquilo que nós achamos que precisamos para nos sentirmos completos. Mas será? Na história, quando o caçador aparece e captura o macaco, provavelmente o susto ou o choque faz-o abrir a mão, neste caso literalmente, e libertam. Mas já é tarde, né, nesta altura. Connosco às vezes isto também acontece. Estamos presos, encalhados numa situação, até que algo mais desafiante, mais intenso, qualquer choque mais importante nos faz abrir a mão. Mas às vezes simplesmente é usura, é cansaço. É quase a queimbra de manter a mão fechada. Às vezes dura anos. Mas no dia em que largamos descobrimos algo, afinal era tão simples. Era só abrir a mão, era só deixar ir. E vem-nos mesmo às vezes esta reflexão, mas porquê é que eu não fiz isto há mais tempo? Então o que nos podemos perguntar é, haverá maneira de abrir a mão mais depressa? Depende. Por estranho que pareça, talvez possamos aprender a deixar ir, talvez nos possamos treinar. Podemos começar por entender que não controlamos coisa alguma. Durante muito tempo acreditamos que sim, que se estivermos suficientemente atentos, se formos cuidadosos, inteligentes, vamos conseguir manter tudo no lugar. Mas a vida não funciona assim, está sempre em movimento, tudo está sempre a mudar. As relações transformam-se, as circunstâncias mudam, o corpo envelhece, as emoções vão e vêm, e a nossa preocupação não impede seja o que for de acontecer. Então, o que é realmente deixar ir? Não é desistir, não é afastar-se, necessariamente. Não é tornar-se indiferente, é algo muito mais simples. É compreender que estamos simplesmente a devolver à vida o que nunca foi nosso, a devolver ao tempo o que esteve sempre a passar, a devolver ao fluxo das coisas aquilo que tentamos fixar, agarrar, possuir, assegurar. É um bocado como quando respiramos. Inspiramos e durante um instante guardamos o ar, mas depois chega a uma altura não conseguimos continuar. Temos de expirar, não é uma escolha, é uma necessidade. E deixar ir é um bocadinho assim, não é um ato, mas é um relaxamento inevitável quando o esforço já não pode continuar. E não é também necessariamente uma conclusão a que chegamos através de uma análise. É só parar de interferir, parar de tentar ajustar tudo, parar de tentar controlar cada experiência, tentar moldar o momento. E isto é subtil, porque a maior parte do nosso controle é até mental. É um comentário constante, uma tentativa silenciosa de organizar tudo, de nomear, de avaliar, de decidir se é bom, se é mau. Por um momento, podemos simplesmente notar isso e não seguir. Quando isso acontece, bom, não há nada de muito estrondoso que se passa, não há um sinal, não há um trovão, não há uma conquista, não há sequer uma sensação de consegui, agora sim, mas há um relaxamento. O corpo relaxa, a respiração fica mais profunda, o coração abre um pouco, há menos esforço em estar vivo, deixa de ser uma batalha, há menos receio que o mundo esteja contra nós.
e algo mais começa a mudar. Aquela sensação de estarmos separados dos outros, das coisas, de estarmos a observar a vida de fora, a comentar, a avaliar, a controlar, dissolve-se um pouco, deixamos de sentir que precisamos de controlar tudo e começamos a apreciar este momento tal como é. Deixar ir não é, no fundo, na verdade, deixar ir não é fazer alguma coisa. Na verdade, é o que resta quando deixamos de resistir. Quando reconhecemos algo muito simples e talvez um pouco desconfortável e desconcertante, que nunca estivemos no controle, não da forma como pensávamos. E esse reconhecimento pode parecer assustador porque retira uma ilusão, a ilusão do controle. Mas ao mesmo tempo traz um alívio profundo, porque o esforço de segurar tudo nunca foi necessário. E nesse alívio há uma suavidade, há ternura, há o coração que deixa de estar fechado, contraído, na expectativa. Deixa de estar preparado, deixa de estar em modo defensivo. Isso permite-nos viver de uma outra forma, não como alguém que tenta gerir a vida, mas como alguém que usufrui dela, que se move com ela, à medida que ela vai acontecendo. Então, deixar ir talvez não seja uma ação, mas é simplesmente o que acontece quando deixamos de tentar a toda a força segurar aquilo que nunca foi nosso. E pronto, este era o chá de hoje. Talvez, se há na sua vida alguma coisa que tem que deixar ir, talvez isto tenha sido uma reflexão. Mas, de toda a maneira, é algo que podemos desenvolver de vez em quando, no meio da nossa vida de todos os dias, quando nos sentimos tensos por alguma coisa que queremos absolutamente que aconteça ou alguma coisa que queremos que absolutamente não aconteça, fazer uma respiração profunda e deixar ir.